Olá, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas aqui hoje o que nós vamos fazer? Vamos tirar mais uma camada da nossa couraça emocional. Então, o que que é isso, né? Eu trabalho com liberação emocional, biomagnética energética e biomagnetismo. E todo mês eu faço um atendimento gratuito pro grupo, é um grupo do WhatsApp que o pessoal fica lá e eles sabem que todo mês tem essa liberação, alguma terapia lá em grupo gratuito. E aí hoje eu fiz esse vídeo para que cheguem a mais pessoas também a nossa liberação, tá? Então eu vou explicar como é feita essa liberação e em qualquer tempo que você estiver assistindo, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano, não sei quando que você vai estar acessando esse vídeo, mas se você se conectar, se você se abrir, baixar as barreiras e se conectar com as emoções que saíram, né? O tema foi prosperidade, é o que se requer, né, nesse momento para liberar para o grupo. Então, as emoções que vieram foram só as emoções que estavam correlacionadas, o que está atrapalhando emocionalmente, o ganho financeiro, a prosperidade nos negócios. E a prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa muito na questão financeira, né? Financeira, de um carro novo, uma casa nova, abundância, muito dinheiro na conta. E prosperidade não é só isso, né? Porque se você olhar do ponto de vista de uma pessoa que está numa cama de hospital, para ela prosperidade é a saúde, porque dinheiro nenhum vai comprar a saúde dela. Se você for ver para uma pessoa que de repente perdeu a casa numa enchente, a prosperidade dela seria uma casa nova, né? Então, uma pessoa que furou um sapato, a prosperidade seria comprar um sapato. Então, cada um tem um tipo de prosperidade. Se você não tem um amor, seria encontrar um amor. Ou se você tem um relacionamento, mas esse relacionamento não tá bom, então seria, de repente, um relacionamento novo ou o equilíbrio e a harmonização desse relacionamento, né? Então, do ponto de vista de cada um sabe o que é prosperidade no seu ponto de vista. Para o grupo foi mesmo a questão financeira, né? Porque saiu questões de trabalho, saíram algumas emoções relacionadas a esse tema aí financeiro, né? Então, uma prosperidade mais financeira. Mas se você tá, de repente, num ponto de vista aí que você precisa melhorar a sua saúde, você precisa melhorar os seus relacionamentos, você precisa melhorar as suas amizades, isso também é prosperidade, isso também vai te ajudar. Então se conecta com o vídeo, presta atenção, né, do que pode ser contribuição para você. O que não for contribuição você descarta e tá tudo certo, né, que cada um tem a sua forma de absorver, né? Então hoje eu vou falar aqui quais foram as emoções que saíram para o grupo e eu vou fazendo a liberação de 5 emoções por vez. E mesmo que você não participe do grupo, se você se conectar com o vídeo e fizer a liberação, você já vai perceber um alívio, tá? Então, e no final eu vou falar para você o que você tem que fazer após a liberação, né? Para desintoxicar, para manter o seu corpo legal. Então, eu vou. Porque às vezes dá alguma sensação esquisita, então no final eu explico o que a pessoa tem que fazer para que haja a liberação, a desintoxicação, porque quando a gente libera o emocional, isso acaba, né, reverberando no físico, e aí o físico vai sentir e vai excretar. Então, como que a gente excreta? Pela urina, pelas fezes, pelo suor, né, pelo sono, porque aí no caso a pessoa às vezes tem um sono alterado, tem pesadelos ou tem sonhos reveladores. Então, cada pessoa vai ter uma forma de colocar para fora essas emoções, né? Então, que seja da forma mais leve possível. Então, aqui eu vou colocar, eu tenho uma tabelinha aqui, que foi o que eu liberei. Então, primeiro saíram as emoções de orgulho, vergonha, choque, indignidade e inutilidade. E essas emoções, elas saíram como correlacionadas a relacionamento familiar e saúde física, né? Então, trazendo a prosperidade, né, vem essa questão do orgulho. Orgulho, o que seria o orgulho? Não só o orgulho, olhando o orgulho como aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que só ela sabe de tudo, eu não preciso de ninguém para nada. Não, a gente também vê o orgulho como aquela questão
De repente você tá na escassez ou você tá passando por alguma dificuldade e aí você fala assim, ah, mas eu não vou pedir, sei lá, pro meu pai, pra minha mãe ou pro meu irmão, porque o que eles vão pensar? Então entra nessa questão do orgulho, né? E também tem aquele orgulho de altivez, eu sou o máximo, só eu sei de tudo, né? Que também pode ser uma forma de orgulho. E aí, a vergonha, o choque, a indignidade e a inutilidade. Então, quando a gente traz isso, né, de orgulho, vergonha e choque, vergonha do quê? De repente, vergonha de não prosperar o tanto quanto a família prospera, os amigos prosperam. O choque, né? Quando vem choque, vem aquela coisa como se fosse aquele impacto emocional que você fala, caramba, vamos supor, eu vou dar um exemplo, fulano comprou um carro novo, ou então montou uma empresa, e como que ele consegue, sendo que eu era o primeiro aluno da sala, e ele nem prestava atenção nas aulas, e aí quando você fica, sabe aquele impacto assim, falando assim, mas eu era melhor que ele, e aí é onde entra o choque e também a vergonha, né, aquela vergonha, fala, poxa, mas eu tô abaixo dele, né, ou então eu falo que o mundo dá muitas voltas, e às vezes você encontra as pessoas que você olha mesmo e você fala, nossa, mas aquela pessoa lá, sei lá, no ensino médio, ele só fazia bagunça, não tinha nada e agora ele é o dono da empresa e eu tô fazendo uma entrevista com ele para trabalhar para ele. Como assim? Né? Então, olha como que a prosperidade vem e ela tá relacionada a emoções muito além daquilo que a gente imagina. E essas emoções todas aqui são emoções que estão no nosso inconsciente. Não são emoções conscientes, porque você não vai pensar nisso conscientemente. Mas inconscientemente vem essas travas, né? E aí vieram também as duas emoções aqui de indignidade e inutilidade. Então, indignidade é aquela coisa mesmo. Poxa, eu tô indignado com essa situação. Por que eu não prospero? Por que todo mundo prospera? Por que minha família prospera? Por que meu amigo prospera? Por que a minha amiga prospera? Por que os meus pais prosperam e eu não consigo? E aí a pessoa começa a se sentir inútil, eu não sirvo pra nada, eu estudei tanto e tudo que eu estudei não tem um porquê, né? Foi tudo jogado fora, quanto tempo eu perdi. Então, se vocês perceberem, orgulho, vergonha, choque, indignidade e inutilidade, elas estão todas correlacionadas uma à outra. E aí essas emoções, elas pegam glândulas e órgãos sexuais. Então, o que seriam as glândulas e os órgãos ali, né? São os órgãos reprodutores, que pegam o quê? O chakra básico. O que é o chakra básico? O que fica nessa região mesmo, né? Dos nossos órgãos, né, genitais. E ali é a base do quê? A base da criação. A energia da criação vem ali. Então, a gente diz muito que essa energia, né, de Kundalini, essa energia de sections, né, que a gente fala muito, principalmente no Axis, é aquela energia de criação. É uma energia onde você consegue trazer e está muito correlacionada ao dinheiro, à prosperidade. Por quê? Porque ela é telúrica, ela está na terra, é aquela coisa que aterra a pessoa. E o dinheiro é isso, é matéria, né? E quando você não tem esse chakra equilibrado, a sua prosperidade também vai para o ralo, né? Então começa a haver aí vários conflitos de prosperidade. Então, qual que é a minha proposta? Eu vou ensinar vocês a fazerem a liberação emocional. Você faz do jeito que você sentir. Vou ensinar de duas formas, tá? A forma mais fácil, ó, eu vou mostrar no meu companheiro aqui, ó, meu ursinho. O que a gente faz, né? No biomagnetismo, a gente usa o ímã no vaso governador. Então, eu venho aqui mais ou menos seria do início abaixo do nariz, eu vou passando o ímã, a parte preta, que é a parte negativa, bem no centro, ó, como se fosse o centro mesmo, pegando coluna vertebral, até o cóccix. Quando eu chego no cóccix, eu falo pra pessoa, inspira e solta. Então, eu dou o comando, e aí vou passando, vou dando o comando é muito intuitivo, são coisas que vão vindo, às vezes eu faço um comando, outra hora eu mudo, faço outro comando, mas eu procuro liberar todas essas emoções do quê? Das células, das moléculas, dos átomos, do DNA, libera a emoção de ancestralidade, se sair. Então vai depender muito. Aqui, como saiu relacionamento familiar e saúde física, então a gente vai liberar o corpo físico mesmo. Por quê? Porque todas essas emoções aqui, quando você tá falando de orgulho, vergonha, choque, indignidade, tudo isso
acaba afetando o seu chakra básico, que é o chakra básico, que ele traz aquela energia vital pro seu corpo, para que você crie, para que você tenha energia para ir trabalhar, para que você tenha energia para trazer aquela força de viver, aquela força de buscar, aquela, né? Então, o chakra básico, ele é muito isso. Então, quando eu faço essa liberação, eu tô liberando, e aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso passar minha mão direita também no meu vaso governador, porque a mão direita, nós somos seres eletromagnéticos, então a minha mão direita, ela vai vir como o meu polo negativo. Então eu vou estar liberando. A minha mão esquerda, meu polo positivo. Então, já que eu quero desativar isso do meu campo, né, eletromagnético, eu uso a minha mão direita. Então, quando eu dou o comando, eu faço, vai passando aqui, aí como o meu braço não chega, tá vendo? Eu tenho que virar e vir aqui, passar nas costas e parar lá a mão no cóccix, né? Ou eu faço também como se tivesse um ímã energético, imaginário, né? Você imagina um ímã pegando daqui até o seu cóccix. Pode ser só na sua coluna vertebral ou expande ele para suas costas todas. E aí você fecha os olhos e imagina esse ímã com a força de um ímã mesmo, como se você fosse para trás, assim, sabe? Aquela coisa de tá puxando, porque quando você, pro seu cérebro, tanto faz se aconteceu ou se não aconteceu, porque você vai vivenciar aquilo da mesma forma, tá? Porque o seu cérebro, ele vai aceitar aquilo como verdade. Por isso a gente tem que tomar cuidado com os teatrinhos que a gente fica fazendo na cabeça, porque muitas vezes o cérebro entende que aquilo está acontecendo, né? Então, muitas vezes nem aconteceu e você já está se programando para aquilo, tá? Então, eu faço passando a mão direita ou, né, que aí eu venho aqui passando o ímã, né? Liberando e desativando toda emoção, tal. Paro no cóccix, falo, inspira e solta, e a pessoa inspira e solta. E aí depois eu faço umas 3 vezes para estar liberando, ou eu faço com esse ímã energético. Então vocês vão escolher o que vocês querem, ou o ímã energético, ou a liberação, tá? Passando a mão. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, se conecta com o corpo de vocês, baixe todas essas barreiras, abra o seu cardíaco para que você receba, né? E desative mesmo essas emoções que estão atrapalhando a sua vida na questão de prosperidade, tá? Então, conecta com o seu corpo, baixa as barreiras e você pode ir passando a mão, liberando e desativando toda emoção de orgulho, vergonha, choque, indignidade, inutilidade, aprisionado nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Fica com a mão parada lá no cóccix, enquanto eu vou falando. Então, liberando e desativando toda emoção de orgulho, vergonha, choque, indignidade, inutilidade, aprisionado nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, todas as linhas de tempo e espaço, liberando todo o seu sistema familiar e liberando de toda a sua saúde física, todas essas emoções. Inspira e solta. Aí você faz uma inspiração pelo nariz e solta pela boca. Ou você não precisa passar a mão, ficar com a mão no cóccix, você só vai imaginar o ímã energético. Imagina, fecha os seus olhos, imagina um grande ímã puxando, e aí você vai começar a perceber, às vezes com os olhos fechados fica até melhor, sem o movimento, porque você consegue perceber da onde estão sendo tiradas essas emoções. Às vezes vão sair lá das glândulas, né, e dos órgãos genitais, mas às vezes não. Às vezes vai sair de uma articulação, vai sair de outro órgão, então vai depender da onde está acoplada essa emoção, tá? De repente você tem um problema de pele e você percebe que aquilo melhorou, porque a liberação emocional ela serve para isso, para liberar o seu campo e às vezes coisas que você sentia, dores, ansiedade, uma coceira, um mal-estar, uma dor na coluna, tudo isso começa a desaparecer, tá? Porque você tá liberando as emoções que estão ali como se fosse um espinho preso a você e te apertando ali a todo momento, e aí isso vai machucando o seu físico. Por isso que saiu o campo físico aqui, saúde física. Então imagina um ímã, conecta com o seu corpo, baixa as barreiras e percebe de onde vai sair essas emoções. Então liberando e desativando dos seus corpos físico, mental, espiritual, lembranças na sua cabeça. Começam a vir lembranças de coisas que você passou, que você às vezes nem lembrava mais, e isso é normal, tá? Por quê? Porque isso muitas vezes tá tirando do inconsciente aquela emoção e trazendo para o consciente, tá? E agora a gente vai liberar as emoções de culpa, pavor, medo, horror e irritação. Então, culpa do quê? Culpa de repente de ser próspero ou culpa por não prosperar? E aqui vieram algumas informações bem interessantes nesse atendimento.
saíram as emoções de culpa, pavor, medo, horror e irritação. Então, a culpa é aquela coisa mesmo de se sentir culpado por alguma coisa que você acha que foi causada por você, né? O pavor é você começar com teatrinhos mentais, pensando com pensamentos de pavor, de coisas que às vezes nem aconteceram. Você tá com medo do futuro, né? O medo, saiu o próprio medo, que é medo de tudo. Pode ser o medo de prosperar, pode ser o medo de ser rico, pode ser o medo de não saber o que fazer com tanto dinheiro, pode ser o medo de vou dar conta, não vou dar conta, como que vai ser, quando você pensa, o que que você faria hoje se você tivesse 10 milhões na sua conta? Às vezes tem gente que fala assim, nossa, tem até um frio na barriga quando eu penso nisso. Então, quando você sente esse medo, isso te trava. E aí veio o horror e a irritação. Então, o horror também, aquela coisa de, nossa, que sensação ruim, que pavor, que horror de sentir isso, ou de ter isso, ou de não ter isso, né? E a irritação, muitas vezes a irritação por você andar, nadar e morrer na praia. Sabe aquela sensação? E isso faz com que você fique suscetível, né, a, de repente, dificultar a energia para que ela traga a prosperidade na sua vida. E aí eu fui rastrear qual é a área da vida, né, que estava impactando aí. Saiu os pactos, laços, promessas, acordos, fidelidades, contratos que vocês fizeram em algum tempo, espaço, qualquer realidade, com qualquer pessoa. E aí, só que foi interessante que saiu uma idade de 9 anos. 9 anos de idade. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma retrospectiva, se vocês conseguem lembrar como que era a sua vida aos 9 anos de idade. Porque, como veio aqui pactos, laços, promessas, o que que acontece? Ó, culpa, pavor, medo, horror, irritação. Principalmente a culpa e o medo vem muito daquela coisa da criança. A criança que ela passou por alguma situação, eu vou estar dando exemplos, tá? Você põe aí na sua realidade. Aquela criança que passou por situações que a mãe olhou para ela quando ela pediu um doce ou pediu alguma coisa, ou ela viu a mãe chorando num canto, e aí a mãe falou assim, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou poder fazer isso, ou então um aniversário que você de repente não ganhou um presente porque sua mãe não pôde, ela disse que não pôde. E aos 9 anos de idade. E aí você fez um pacto, talvez com essa pessoa, ou de repente com um amiguinho que você viu, de repente com um sapato furado, e você olhou aquilo e você falou, nossa, mas eu tenho um sapato novo, eu tenho uma família, e esse meu amigo, ele não tem um sapato novo, ou então o amiguinho reclamou que não tinha comida em casa, e você ficou impactado com aquilo, dentro da sua realidade de 9 anos de idade, e aí você pegou pra você. Aí você fez um pacto inconsciente, gente. Isso é inconsciente. Você fez um pacto inconsciente, um contrato com essa pessoa de que você não seria mais que ela, ou que você iria compactuar com aquilo e você não precisava de mais, você podia doar o que você tinha. Ou você fez uma oração quando criança, falando, Deus, por que eu tenho, meu amiguinho não tem? Sabe aquela coisa dos pais? Os pais muitas vezes fazem isso, os pais são terríveis. Aquela coisa assim de, você não vai comer a comida que tá no prato, tem crianças na Etiópia passando fome. Aí vai lá e mostra a foto daquelas crianças. Então isso é impactante para uma criança. Existem outras formas de você fazer uma criança comer, né? Então quem é pai vai trazer essa lembrança. E aí isso impactou no seu campo. E às vezes você não lembra. Pode ser que com essa desativação que a gente vai fazer agora, e eu falando tudo isso, você vai falar, caramba, realmente, eu tinha uma amiguinha assim, 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 que ela, né? Ou a minha mãe chorava que, sei lá, que não tinha o dinheiro, e aí eu fui lá, peguei o meu cofrinho e dei pra minha mãe e falei, mãe, pode ficar com tudo, pode comprar, porque criança é generosa. A criança, ela é generosa. Ou vai no supermercado, vê uma criança chorando e a mãe fala que não tem dinheiro, aí a criança vai lá e dá o dela, sabe? Então,
pensa aí o que vocês passaram com os 9 anos de idade, porque isso travou a prosperidade de vocês. E essas emoções de culpa, pavor, medo, horror e irritação, elas pegam rim e bexiga. O rim e a bexiga na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha muito o medo, né? O medo, a depressão, algumas emoções de culpa. Então pega principalmente o medo, né? A gente trabalha rim, a gente trabalha essa emoção de medo, essa energia do medo, tá? Então vamos liberar isso, gente, vamos deixar aí. Você era só uma criança e você hoje é um adulto consciente e você acolhe a sua criança e fala: nossa, você foi muito generosa, você foi muito esplendorosa, você teve uma atitude muito linda, mas a partir de agora vamos cortar esse pacto, esse contrato, esse laço que nós fizemos com qualquer pessoa. Que se você não lembrar de nada, simplesmente peça para o seu corpo, para o seu ser, para o seu eu superior, para o seu eu divino, liberar isso. Corta agora, corta, quebra, queima e desvincula todos os laços, pactos, acordos, promessas, juras, fidelidades que eu tenha feito em qualquer vida e realidade, com qualquer pessoa, com qualquer ser, com qualquer situação. Então corta. Cancelo, cancelado, está cancelado. Repita isso várias vezes para você cortar tudo isso. Você não precisa mais desse pacto, tá? Então vamos lá, vamos liberar isso, vamos liberar com esse imã, pessoal, que eu quero que vocês sintam aí. Então imagina um imã do topo da cabeça até o seu cóccix, pegando todas as suas costas. Ai, tudo que isso tudo que trouxe à tona, vamos destruir, descriar tudo isso. Deu até um pesado aqui. Então, vamos liberar. Liberando e desativando toda emoção de culpa, pavor, medo, horror e irritação aprisionados nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Em todos os pactos, laços, acordos, promessas que você tenha feito em qualquer vida e realidade aos 9 anos de idade, ou antes ou depois também pode ter acontecido. Então, vamos lá. Liberando e desativando. Inspire e solta. Percebe esse imã dissolvendo todas essas emoções de culpa, pavor, medo, horror e irritação aprisionados nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Dissolvendo todos os pactos, laços, acordos, promessas. Corta, quebra, queima e desvincula. Corta, quebra, queima e desvincula. Corta, quebra, queima e desvincula. Todos esses laços, pactos, acordos, promessas, contratos, fidelidades. Juras. Com qualquer pessoa, com qualquer instituição, com qualquer lugar que você tenha feito esse pacto. Inspire e solta. E libera tudo isso. E solta. Muito bem. Deu até uma leseira aqui. E agora, as últimas emoções, as últimas 4 emoções foram depressão, frustração, indecisão, pânico. Essas emoções vieram relacionadas ao financeiro, ao trabalho, tá? E pegam fígado e vesícula, tá? E aí, a depressão, a frustração, a indecisão, o pânico, né? O pânico de, meu Deus, o que eu vou fazer? O que acontece aqui? O que eu faço? Para que lado eu corro? Como que eu faço? Como que eu saio dessa situação? Eu não aguento mais essa situação. Sabe aquela coisa a gente fala, né, da síndrome do pânico aí? Porque é uma coisa que a pessoa, ela tem medo de tudo. Ela tem um pavor interno que ela muitas vezes nem sabe de onde vem. A depressão, a frustração e a indecisão também estão correlacionadas, né? Porque o que acontece? Quando você tá depressivo, é aquela coisa que você não tem vontade de ir além, né? Porque você tá frustrado, porque você tá indeciso, você não sabe que rumo que toma, que rumo que não toma, você não sabe se você recalcula a sua rota, se você deixa fluir, se você de repente faz um curso novo, se você procura um outro emprego, se você... Então, é aquela coisa de te deixar, às vezes, até sem energia, né? Porque quando você tá down, né? Que tá aquela coisa up, tem o up, né? E tem o down. Então, quando você não tá naquele seu flow, né? De criatividade, quando você não tá... você tá mais para baixo. E aí, isso faz com que a sua energia vital, ela caia. E quando você deixa a energia vital cair... aonde você começa a atrair energias também que não são interessantes. E aí você começa a atrair, às vezes, a energia das outras pessoas. E todas essas emoções que eu falei aqui, muitas vezes você pode até falar assim, eu não tenho nada disso, mas meu marido tem, minha esposa tem, meu filho tem. Por quê? Porque às vezes está no seu campo, você está carregando as emoções dos outros. Você está super bem
mas as pessoas estão todas perturbadas com esse monte de emoção reverberando no campo eletromagnético delas, e você acaba trazendo isso para o seu campo. Então, se você tá aqui, foi você que encontrou o vídeo, é você que tem que liberar tudo isso, né? Então, conecta aí novamente com esse ímã do topo da sua cabeça até o seu cóccix e vamos liberando tudo isso agora, liberando toda a depressão, frustração, indecisão, pânico, aprisionados nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, todas as linhas de tempo e espaço. E vai percebendo esse fluxo, da onde que tá saindo essas emoções, e percebe bem forte, sendo puxado mesmo do seu corpo, como se fosse algo envelhecido, um espinho envelhecido ali. E aí você vai percebendo o seu corpo, esse ímã puxando isso do seu corpo, tudo energeticamente. Esse trabalho todo ele é energético. E percebe esse ímã dissolvendo. Quando você se conecta realmente, você percebe seu campo eletromagnético vibrar mais, né? Isso tudo você tem que fazer no momento que você tá sozinho, que você tá tranquilo, tá? Então vai liberando, vai liberando, vai liberando. Liberando, desativando toda emoção de depressão, frustração, indecisão, pânico. Aprisionar os seus corpos físicos, mental, espiritual, astral, etérico, todas as linhas de tempo e espaço. Inspira e solta. Liberando um, Deus leão de vez. Liberando um, Deus leão de vez. Liberado está. Então, quando eu faço, eu sinto assim, sabe? Meu corpo vibrar de uma forma diferente. Então, é muito gostoso isso. Então, hoje eu quis fazer esse vídeo, eu quis trazer tudo isso porque eu ia mandar áudio, né, pro grupo lá, e eu falei assim, não, mas outras pessoas também precisam ter acesso a isso. Ainda mais como foi uma liberação gratuita, né, que eu fiz, então, não tem... eu deixo liberado no YouTube, deixo liberado no Instagram e também vou mandar pro grupo agora. Então, assim, para que mais pessoas tenham acesso e sintam esse alívio, né? Então, se você curtiu, se fez bem pra você, se você achou que faz sentido, né? Você pode curtir, você pode compartilhar, pode mandar para pessoas que às vezes você fala assim, nossa, a pessoa sempre tá naqueles altos e baixos, né? E eu vou mandar essa liberação porque quem sabe você pode ser a luz, né? Na vida de alguém nesse momento. Uma liberação dessa pode trazer leveza. E depois, se você quiser compartilhar comigo, coloca nos comentários como que você se sentiu, se foi bom pra você, ou manda no meu particular também, porque eu tenho acesso, né, ao WhatsApp também, eu respondo. Então, veja, né, se você pode contribuir, de repente, colocando um comentário, falando, nossa, foi muito bom, me senti leve, lembrei realmente o que aconteceu aos 9 anos, tem tudo a ver, sabe? Para que mais pessoas vejam que não é só uma técnica qualquer, né? E se você quiser um atendimento personalizado, um atendimento puxando somente a sua energia, porque isso aqui, como ele foi coletivo, então várias pessoas, né? Então eu entro no campo de várias pessoas. Mas se você quiser um individual puxando só a sua energia, é só me chamar, manda uma mensagem que a gente conversa. Eu te passo os valores, te passo tudo certinho, tá? E quem quiser fazer o curso também, se você quer ser terapeuta, você não precisa ser terapeuta das outras pessoas. Mas você quer ser terapeuta da sua família, sua própria terapeuta. Você pode ter o curso da liberação emocional. E aí você faz, ele é online, tá? E você aprende toda essa técnica, você vai aprender a rastrear, vai aprender a usar o pêndulo, você vai aprender a usar o encurtamento bioenergético que nós usamos, porque eu posso tanto colocar aqui, ó, fazer a pergunta, quando eu faço a pergunta, os meus dedos, eles fazem sabe, ó, um encurtamento. Então, dependendo da pergunta que eu fizer, ele tem um encurtamento. Isso a gente chama de resposta sinestésica, né? E é bioenergética, é bioenergia, então a gente trabalha com isso também. E eu também posso estar utilizando o pêndulo através da radiestesia. Então tudo isso você aprende, né? No curso você aprende a liberar, a ver quais são as emoções, quais são os órgãos, quais são as áreas da vida, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Qualquer coisa manda uma mensagem aí, mas compartilha, curte. E eu espero que tenha feito sentido e que ajude você de alguma forma e que reverbere no seu campo, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Gratidão.